Bom, essa demonstração a respeito do propulsor de Hebert, os propulsores mandibulares de Hebert, tem o intuito de mostrar a diferença na aplicação desse dispositivo numa dentição permanente, num adulto jovem, ou até mesmo numa criança em fase de crescimento em dentição mista, né? Normalmente, a grande preferência dos ortodontistas é utilizar um sistema o quanto mais prático possível. E para isso, então, tem alguns kits de sistemas de Hebert para encaixe no aparelho fixo. Observem que aqui tem uns sistemas de encaixe no arco. E observem também que tem dois tipos de tamanhos de parafuso. Esses dois primeiros aqui são maiores e esses dois pivôs aqui são menores, comprimento. Ou seja, os maiores devem ser posicionados na mandíbula e os menores na maxila. Aqui temos então um modelo manequim com o sistema instalado e coloca-se então, encaixa-se esses pivôs aqui nos arcos. O paciente tem que estar usando já um arco de calibre mais grosso, um 0,16, 0,18 quadrado, né, ou retangular de preferência. E aí encaixa aqui no slot aqui desse pivô, né, encaixa e coloca-se uma travinha de resina foto dos lados aqui para estabilizar bem, como vocês podem ver aqui nessa parte de superior aqui, tem um pouquinho de resina aqui. E parafusa o sistema, corta-se, marca-se, corta. E aí instala-se, o sistema ele vem maior no estojo, né? E aí uma vez que você compra o kit, você tira, instala na boca do paciente, vai marcar o comprimento, coloca o paciente em avanço e vai cortar com o disco de carburum, acertar as rebarbas com borracha e tudo. E aí depois vem e parafusa isso daí e fica agindo dessa forma. A proposta de usar um dispositivo desse em adulto quer dizer que uma resposta ortopédica não virá de uma forma mágica. O que vai acontecer é que esse paciente ele vai ter uma resposta dentalveolar, aonde vai aumentar a dimensão vertical desse paciente, porque o paciente encontra-se em avanço, então abre a dimensão vertical e os dentes então extruem, isso vai favorecer aí corrigir a correção de uma sobremordida. E esses dentes eles vão migrarem dentro dos processos alveolares através das forças, né? Da força de propulsão da mandíbula que é descarregada na maxila. Ou seja, então os dentes da arcada superior eles acabam distalizando, enquanto os dentes da arcada inferior acabam então mesializando. Essa é a ação. Por quê? Porque não existe uma ancoragem pesada interna. Não existe uma estrutura de fio ortodôntico soldada nas bandas, nem nada. E esses dispositivos aqui estão um pouco propícios à quebra, porque estão presos somente nos arcos, e aí requer que, no mínimo, o ortodontista bande os primeiros molares e transfira e faça, então, uma estrutura pesada, soldada, para que evite, então, esse índice de quebra rotineiro que tem. Então aqui nós temos uma outra versão desse mesmo sistema que tem a ancoragem pesada, pode ser utilizado barra transpalatina ou barra expander, arco lingual, sistema de cantilever inferior, que pode ser feito e ao mesmo tempo aproveitar e usar a aparatologia fixa para poder já ir corrigindo, né, alinhando. E se quiser adicionar mola também, pode adicionar mola para amortecer o impacto, né? Porque uma vez o dispositivo sendo instalado dessa forma aqui, ele acaba ficando um dispositivo muito rígido, seco, ele manda uma porrada muito forte aqui na cabeça do pivô inferior e acaba inclinando muito o incisivo inferior. E dessa forma, com a ancoragem pesada, toda a ação, a reação, a força de reação é desencarregada aqui em cima da ancoragem pesada, então o índice de quebra do dispositivo ele fica bem assim neutralizado em relação a esse método que é colocado diretamente sobre o arco. Bom, isso daqui é uma situação que você pode estar optando, né, na adição de molas para amortecer aqui então o impacto.
Uma outra situação é a situação da ancoragem esquelética. Ela, quando bem indicada, ela vai potencializar mais ainda toda a ancoragem. O ortodontista ele pode estar optando em colocar a estrutura de ancoragem esquelética dessa forma, com 2 microimplantes intraradiculares na arcada inferior e na superior de cada lado. É um processo que você vai ter que, colocar vários implantes na boca do paciente, então muitas vezes isso não se torna uma coisa muito favorável, né? Então, muitas vezes acaba sendo uma opção que a gente acaba desistindo dela. Agora é o grande momento que eu quero mostrar a questão seguinte. Para crianças em dentição mista, o melhor dispositivo Herbert que tem é com estrutura fundida dessa forma. Porque as coroas são coroas curtas, não suportam bandas e elas acabam quebrando, soltando. Então, a melhor forma de instalar um dispositivo de Herbert em criança é com ancoragem pesada e com essa estrutura fundida. Como é feito isso daqui? O ortodontista não precisa de bandar, de pôr elástico afastador, não precisa de colocar nada. Ele só molda a arcada superior e inferior, faz a mordida construtiva em cera em avanço, né, com toque incisal. E o laboratório vai confeccionar essa estrutura aqui. E essa estrutura ela tem que ser furada, né? Ela só encapa aqui a ponta de cúspide vestibular e palatina. E quando for cimentada com ionômero de vidro, todo o excesso de ionômero vai escoar aqui, vai ser limpado. E com isso esse dispositivo ele não vai quebrar de forma alguma. Ele tem todo um sistema que por dentro ele é jateado, então ele retém muito na arcada. Você consegue expansão do arco superior com a adição de uma barra expander. Você pode também colocar um expansor mandibular, caso seja necessário expandir um pouco a mandíbula para não travar o crescimento transversal da criança. Você pode colocar um expansorzinho mandibular, se for necessário. E o protocolo de ativação de um e de outro, ou do superior e do inferior, vai variar muito de acordo com a necessidade. Muitas vezes você avança a mandíbula e a maxila cruza em relação à mandíbula. Então vai haver mais necessidade de expansão na arcada superior. E aí você só ativa a caráter de disjunção ou uma expansão dentavelar maior, até de 5 milímetros, a parte superior. Esse sistema aqui é um sistema que acaba ficando um pouco mais caro, mas também não é tão inviável. Cria-se no laboratório essa estrutura aqui, fundida, e aí funde com cromo cobalto e solda todas as peças nelas. O laboratório Ortolabor é um laboratório especialista nesse dispositivo no Brasil. Temos muita experiência com isso daqui. E nós convidamos os ortodontistas que tratam uma linha de pacientes, né, não colaboradores com aparelhos ortopédicos funcionais, está utilizando esse sistema aqui, que é um sistema que nós podemos garantir que ele vai ter um bom resultado com esse tipo de estrutura aqui. O grande percussor desse sistema no mundo, tá, é o Dr. Punchers, e ele hoje em dia só usa esse tipo de estrutura de Herbert para dentição mista. E nos casos dos pacientes adultos, ele só usa dispositivo dessa forma aqui, com esse tipo de banda que chama hollow band. Essa parte superior aqui com essa banda mais reforçada, que o nosso laboratório também desenvolve essa parte de ancoragem pesada com esse tipo de banda, especialmente para pacientes adultos ou um jovem com dentição permanente, né? E são sistemas que até agora que nós falamos aqui, todos direcionados aos pacientes braquicefálicos, né? Agora, se você quer utilizar o sistema de propulsão de Herbert num paciente dólicocefálico, a indicação é esse sistema esplintado dessa forma, tipo com base de McNamara e o inferior também. E esse sistema ele tem que ser removível, ele não pode ser fixo, porque isso dificultaria muito a alimentação do paciente, a higienização também. Então, esse sistema é o sistema de Herbert para pacientes dólicocefálicos, que em grande parte dos casos acaba sendo tratado com outros tipos de aparatologia ao invés de usar esse dispositivo, mas existe a possibilidade de tratar com o dispositivo de Herbert
desde que seja dessa forma aqui. Então, voltando aqui no grande queridinho, é o dispositivo com base fundida. É um dispositivo muito simples de ser instalado. O ortodontista ele vai fazer, então, a profilaxia do bloco posterior dos dentes, né, com escovinha de Robson, pedra Pomes. Então, ele vai, antes de cimentar, fazer toda a profilaxia. E então, depois de feito, ele cimenta com ionômero de vidro as partes desmembradas e depois vem por vestibular e parafusa o sistema. Uma vez que o ortodontista encaminha para o laboratório modelo superior e inferior em mordida construtiva, todos os tubos já são cortados de uma forma ideal, polidos, acertados, e simplesmente ele cimenta a parte superior, cimenta a parte inferior, depois vem parafusa a parte do tubo superior e veste o pistão no tubo superior e parafusa na parte inferior. Mensalmente o paciente retorna no consultório, ele desparafusa tudo, solta a mandíbula e vem acompanhando o desempenho de crescimento mandibular. E se o ortodontista ainda quiser colar brackets para poder alinhar os incisivos ou desinclinar um pouco os incisivos, nós podemos soldar um microtubo aqui, que você pode criar esse slot, esse tubinho aqui, para passar o arco e travar aqui, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Olha o slot aqui, por debaixo, tá, do meu pivô. Então, esse slot é um slot que eu posso estar recebendo um arco. Então, por mais que eu tenha uma dentição permanente jovem, uma dentição mista, eu posso ainda colar bracket nesses incisivos, nos 4 incisivos, e desinclinar os incisivos, porque normalmente a inclinação vestibular dos incisivos superiores é uma característica, né? Eu posso colar bracket aqui, fechar diastema, fazer alguma coisa para melhorar o aspecto estético do paciente. Enquanto acontece o desenvolvimento da mandíbula, eu crio alguma situação de harmonia na dentição anterior e aqui está o slot. Então, a Ortolabor é um laboratório que entende a fundo desse dispositivo. Nós temos um trabalho muito grande com isso daqui, até inclusive nós temos uma dental, a nossa dental distribui todo o sistema e nós somos então hoje um laboratório que consegue o melhor custo-benefício desse dispositivo no país, principalmente com essa estrutura fundida. Então, você que realmente tem interesse em estar desbravando, conhecendo e estudando mais sobre esse tipo de tratamento fixo para pacientes não colaboradores, tem agora uma opção que é estar encaminhando os seus casos para o nosso laboratório.